Bom, a gente tem que calcular a inércia dessa figura aqui em relação ao eixo x. A inércia dessa figura, para o cálculo da inércia dessa figura em relação ao eixo x, a gente precisa então transformar essa figura em figuras conhecidas, figuras que eu consigo obter a inércia a partir da tabela. Então, nesse caso, eu vou transformar essa figura composta em três figuras. A figura 1, que é a figura que passa aqui nessa região, a figura 2, que é esse retângulo aqui que está sobre o eixo x, e a figura 3, que é agora esse retângulo aqui na parte inferior. Então, eu tenho três figuras. A inércia de toda a figura em relação ao eixo x é a soma das inércias de todas elas, ou seja, a inércia em relação ao eixo x é a inércia da figura 1 no eixo x, mais a inércia da figura 2 no eixo x, mais a inércia da figura 3 no eixo x. No começo, então, para iniciar a resolução desse exercício, vamos calcular a inércia da figura 1 em relação ao eixo x. Se a gente observar a distância dessa figura em relação ao eixo x, vamos perceber que existe uma simetria dessa figura, a distância, as medidas. Então, eu tenho 120 de base em ambas as figuras. Eu tenho aqui 30 centímetros do eixo até esse ponto e 30 centímetros do eixo até esse ponto, ou seja, essa minha figura agora passa a ter uma medida também de 120 centímetros, se tornando então um quadrado. Então eu tenho aqui um quadrado de 120 por 120 e aqui também um quadrado de 120 por 120, como as figuras 1 e 2. Portanto, para o cálculo da inércia da figura 1, a gente pode aqui calcular a partir do teorema dos eixos paralelos que a inércia da figura 1 é igual a BH ao cubo sobre 12 mais a área da figura vezes D ao quadrado. BH ao cubo sobre 12, que é a inércia da figura 1, vai ser substituído então por quais medidas? 120 centímetros de base vezes 120 centímetros de altura elevado ao cubo, tudo isso dividido por 12, mais a área que é 120 vezes 120, vezes a distância. A distância aqui agora é um ponto de atenção. Por quê? Porque a gente tem que imaginar e perceber qual é a distância do centro dessa figura até o eixo de referência. Metade de 120 são 60 centímetros. Só que para chegar aqui da base até o eixo, a gente precisa andar mais 30. Então, a distância do centro dessa figura até o eixo dela é 60 mais 30, ou seja, 90 centímetros. Voltando aqui então para a resolução, temos que o D será 90 centímetros, que vai ficar elevado ao quadrado. Portanto, a inércia da figura 1 é igual a 120 elevado à quarta, dividido por 12, mais 120 ao quadrado, vezes 90 ao quadrado. Esse valor é igual à inércia em 3 também. Portanto, é importante realçar que a inércia em 3 possui esse mesmo resultado aí. Repetindo aqui então, a inércia em 3 será também igual a 120 à quarta, dividido por 12, mais 120 ao quadrado vezes 90 ao quadrado. Já a inércia em relação à figura 2 é mais simples, porque eu não tenho aí um eixo deslocado. A base da figura 2 é de 300 centímetros. Por quê? Porque eu tenho aqui 180 centímetros mais 120 centímetros. A base dela fica como 180 mais 120, que é igual a 300. Então, eu tenho um BH ao cubo. Qual é o H da figura 2? O H da figura 2 é 30 com 30. Então, o H da figura 2 são 60 centímetros. Então, BH ao cubo
dividido por 12. Essa é a inércia da figura 2. Portanto, a gente já tem aqui uma equação, aqui um sisteminha, um conjunto de frações para as inércias. Jogando aqui na calculadora, temos o seguinte. Então, voltando, temos aqui o valor de 120 elevado à quarta, dividido por 12, mais 120 ao quadrado vezes 90 ao quadrado. Esse valor é 133.920.000 centímetros à quarta. Tanto para a inércia em 1, quanto para a inércia em 2. Colocando aqui então os resultados, eu tenho 133.920.000. 133.920.000 centímetros à quarta. Para o cálculo do 300 vezes 60 ao cubo dividido por 12, 300 vezes 60 ao cubo dividido por 12, eu tenho 5.400.000. 300 vezes 60 ao cubo dividido por 12. 5.400.000. A inércia total em relação a x, então, será 133.920.000 multiplicado por 2 mais 5.400.000. Então, eu tenho aí um resultado de 273.240.000 centímetros à quarta da inércia em relação ao eixo x.